A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Peço licença para a nossa querida Irmandade, os que estão tomando café, os que estão indo trabalhar, os que estão no carro, estão aí praticamente de férias. Irmãos, coisa boa nós vamos colocar aqui. Fica até o final, viu, irmãos? Que você vai sentir a presença de Deus. Irmãos, um culto glorioso, irmãos, aonde o servo de Deus, vocês estão vendo esses músicos aí atrás? Então nós vamos contar um testemunho, colocar o testemunho deste irmão, em que ele estava em um culto, tocando, e Deus mostrou algo no meio da orquestra. Irmão, mistérios de Deus, viu? Contando assim, as pessoas às vezes não acreditam. Mas olha só o que aconteceu no meio da orquestra. O servo de Deus tocava violino e nós somos um povo que não pedimos para ninguém. Fazemos prova do Senhor Jesus. E se você estiver fazendo prova deste Jesus Cristo, deste Deus que nós invocamos em espírito e em verdade, você vai ver sinais e sinais na sua vida. Não precisa você ser um teólogo, não precisa você saber a Bíblia de capa a capa para você ver os mistérios. Porém, devemos sim analisar as Escrituras, né? Estudar, mas para ver os mistérios, basta você entrar, descalçar os seus pés assim que entrar dentro da casa do Senhor e ficar na comunhão, que Deus mostra muita coisa. Esse Deus que nós servimos não é um Deus de brincadeira. Olha o que aconteceu neste culto, o servo de Deus contando. Preste bem atenção, ouça. Ô meu querido, tudo bem? Aqui tudo bem. Tava olhando aqui a mensagem que você mandou aí do diácono que foi para ancião. Eu tava lembrando aqui, faz 4 anos já que tu foi para diácono, não é não? Já tá na hora de subir a carreira, hein? Fique esperto. Brincadeiras à parte, deixa eu te falar uma coisa, contar uma obra. Você sempre compartilha comigo, vou compartilhar com você. Esses dias congregou um ancião aqui de Araxá, Minas Gerais, pensa numa busca de dons gloriosa. E o Senhor abençoou muito o culto, e no último hino do culto, o ancião disse assim para a Irmandade que tinha ouvido alguns instrumentos falando com Deus e tal. Eu estava numa virtude muito grande, não me lembro 100%. Eu sei que ele pediu para os músicos tocar novamente, e nós sentamos para tocar, mas eu não consegui tocar, o Senhor visitava muito. E quando foi no segundo verso do hino, acho que o hino 2, o Senhor me fez ouvir por cima da orquestra um instrumento falando. E eu coloquei atenção e o Senhor deu a graça de ouvir que o instrumento, eu escutava o som do instrumento e ao mesmo tempo o som da voz do irmão que toca esse instrumento. E ele dizia assim: irmão Cima, por favor, vem em casa orar com a gente. Nós estamos precisando muito. E aproveita, traz um pacote de arroz, feijão, traz 1 quilo de carne e não esquece de trazer a bolacha, a maçã e a banana para minhas crianças. E lembra de trazer R$100. Aí ele parou de falar comigo e eu ouvi ele falando com Deus: Senhor, socorre a nossa casa. E terminou o culto, o Senhor abençoou muito. Viemos para casa, no outro dia eu chamei a Iane e falei: vamos lá no mercado. Fizemos o que Deus pediu e fomos lá para a casa do irmão. Eu tinha pego R$100 emprestado da minha sogra, porque eu estava sem dinheiro de papel. E chegando lá, o irmão não estava. Aí eu tentando entrar em contato com ele, vim embora para casa. E eu preocupado. Só que, se for analisar, eu também não tinha esses R$100.
Mas de repente chegou uma mensagem, um irmão começou a me ligar, daí eu fui olhar, era uma mensagem dele, um áudio dele falando assim: irmão Simaico, o senhor mandou passar essa importância para você atender uma necessidade que Deus te revelou. Aí me arrepiou, olhei, era R$100. Aí eu falei: opa, o senhor está nesse negócio. O senhor começou, aleluia, o senhor começou a visitar. Aí à tarde nós fomos lá na casa dos irmãos, fizemos o que Deus mandou, percebemos a necessidade, e daí chamaram para orar, a gente foi orar. Deus deu uma oração rápida. Quando terminamos a oração, ainda de joelho, o Senhor deu de cantar a última estrofe do hino 91, e quando fui encerrar a oração, o Senhor me tomou cantando em línguas o hino 91 também. E nesse momento o Senhor começou a me levar pela casa e me mostrar algumas coisas, e quando terminou, o Senhor deu de dizer para uma das irmãs da casa: irmã, o Senhor me revelou que há 30 anos atrás foi feito um serviço de feitiçaria, macumba contra a tua vida. E para você saber que é Deus, 5 dias atrás você sofreu muito com essa situação, porque você passou muito mal, mas o Senhor agora pede para nós entrar na comunhão, que Ele vai expulsar esse espírito daqui. O Senhor visitou nós, fomos embora. Quando chegamos em casa, tinha um áudio da filha da irmã: olha, realmente era a nossa necessidade, que Deus deu do irmão Simão ouvir o violino falar, e a minha mãe, há 30 anos atrás exatamente, ela foi feito um trabalho de macumba contra ela, ela sofreu muito, e há 5 dias atrás ela realmente ficou muito mal, e Deus fez ela sentir que era um resto desse espírito. E o Senhor, por sua graça, através do som do violino, nos levou lá na casa, mandou o espírito embora. Ontem encontrei a família, está tudo bem, louvado seja Deus, e estamos aqui glorificando a Deus. Saúde a todos aí, viu? Para Deus. Irmãos, vocês ouviram? Vocês viram que Deus mostrou para este irmão na hora da orquestra, na hora do hino? O irmão que estava tocando violino, ele ouviu o irmão pedindo ajuda. Mediante o toque do hino, a comunhão que o irmão estava era tão grande, em que parou tudo e ele ouviu a necessidade do irmão. Só que o irmão estava passando uma parte muito terrível em sua casa, o qual o servo de Deus foi lá visitar. Foi ali preparado a quantia que o servo de Deus pediu, né, irmãos? Só que foi tudo visto, irmãos, não o servo que pediu, foi visto em espírito, irmãos. O servo de Deus ouviu o que o irmão, a necessidade do irmão, e o irmão pedindo para Deus. Isso seria então, irmãos, na comunhão, o irmão que estava tocando ouviu o pensamento do outro irmão que estava nessa situação. Eu me lembro, irmãos, e eu sou a pessoa mais exata para dizer isso, do que aconteceu em um culto que eu congreguei. Era minha comum, no meio do mato, igrejinha com 70 pessoas, e eu estava congregando uma certa época. Era eu e minha esposa tocando. Ela tocava o órgão e eu o trompete. E tinha um irmão do violino que ele estava no exército, mas de vez em quando ele ia tocar. Então ficava eu, ele e minha esposa tocando. E aquele dia a igreja estava provada. Irmãos, e nós estávamos ali tocando, né? Tocando, pediu um hino, 2 hinos, 3 hinos, oramos. Quando foi o hino do testemunho, irmãos, nós então começamos a tocar. Irmãos, eu de repente ouvi um som na orquestra que eu falei: meu Deus, encheu a igreja. Só tinha 3 músicos tocando, encheu a igreja. E eu doido para olhar para trás para ver quem era, né? Bombardão, né? Outros instrumentos. E nós estávamos tocando uma comunhão tão grande, irmão, em que de repente, quando eu
acabou o hino, disfarcei um pouco. Quando eu olhei para trás, banco vazio. Falei, não pode. Um trompete, um violino e um órgão, que barulho vai fazer? Para uma orquestra completa, com passagens e tudo. Então eu fiquei quieto, né? Tremi, mas falei, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu acho que é eu que estou imaginando. E quando foi no outro culto, aquele jovem do violino levantou e testemunhou. Falou, irmãos, aqui no culto passado tinha um anjo. Anjos tocando na orquestra. Porque no quarto hino em diante, eu ouvi uma orquestra tocando dentro da congregação. Parecia que essa igrejinha estava lotada de gente. Irmão, foi na hora, eu me arrepiei todo no banco, falei, meu Deus, foi o culto passado em que eu também ouvi a orquestra tocando. Então, irmão, se os nossos olhos espirituais pudessem olhar cada local daquele que está vazio na igreja, se os nossos olhos pudessem contemplar, irmãos, nós não iríamos sair mais dentro da igreja. Que é muito lindo, irmãos. Muito lindo. Muito lindo. E eu creio, irmão, de alma mesmo, que Deus vai fazer um rebuliço na terra, irmãos. Deus vai chamar, vai buscar aquele filho que está perdido, que está no mundo. Deus está dando uma corda muito grande, irmãos. Muito grande. E quando puxar, vem do jeito que está. Né, irmãos? Vem do jeito que está. Faltando um braço, uma perna. Do jeito que estiver, Deus chama. Deus não quer saber da parte material. Ele quer saber de salvar a alma. Né, irmãos? E então, esse testemunho que vocês acabaram de ouvir aí, irmãos, esses são os mistérios que nós sempre, enfrentamos. Eu creio que tem irmandade aqui, irmãos, irmãs, que já tiveram algum sinal lindo na sua vida, né, irmãos? E que muitos até ficam inibidos de contar, que as pessoas vão falar, é mentira. Mas, irmão, não faz mal. O importante é que você viu e você presenciou. E você sabe que você está nessa graça maravilhosa porque Deus te colocou. Correto, irmão? Eu creio que se ninguém não visse nada, não recebesse nada, não estaria, irmãos, não estaria, né? Então, irmãos, vamos ficar por aqui neste vídeo. E eu vou colocar aqui uma pregação para a nossa querida irmandade. Eu não sou acostumado a fazer isso, mas eu vou colocar hoje uma pregação do nosso irmão Leandrinho de Crateus, irmãos, Ceará. Irmão, que culto forte Deus deu para esse irmão. Foi pregado Apocalipse 19, irmãos. As bodas do Cordeiro. E mais para frente tem ali o Cavaleiro do Cavalo Branco. Irmão, a igreja quase foi arrebatada pelo número de pessoas ali que Deus visitou com sua presença. Irmãos, esses cultos são os que nós vamos fazer ali na igreja, irmãos. Uns fraquinhos, outros nem muito fracos, mas também não podemos ser tão fortes, porque senão não adianta ir na igreja. Na igreja é lugar dos doentes, dos que estão ali com algum problema espiritual, né, irmãos? É doença espiritual, né? A material nós vamos aí na ciência, a ciência da gente. Vamos ouvir então, irmãos, esta pregação do irmão Leandrinho. Vamos lá. Estou junto com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse do apóstolo João, no capítulo 19. Lemos com a ajuda de Deus. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Senhor Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízes, pois julgou a grande prostituta
que havia corrompida a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos servos, e outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequeno como grande. E ouvi que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Significa alegria e o triunfo dos céus. Cristo Jesus triunfou sobre a morte. Glória a Deus! Como profetizou Isaías, o pecado, aonde está teus agrilhões? Ó morte, aonde está o teu império? Eis que a morte foi tragada pela vida. Então Cristo triunfou sobre o pecado, Cristo triunfou sobre a morte, e o castigo que estava nos proposto, Ele tomou sobre si, e pagou pelos nossos pecados. Então Cristo nos comprou, não tomou nem com prata, mas tu fostes comprado com sangue do conserto eterno. E aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. Aleluia! O primeiro homem feito do pó, o segundo homem feito da água e do Espírito, feito de Deus. Irmão, tu tens tão somente a vida terrena, ou já manifesta em ti a vida do novo homem, da nova mulher, em Cristo Jesus. Então tu já triunfaste com Cristo. Já triunfaste. Pois o velho homem, a este foi sepultado, e o novo homem, na virtude da ressurreição em Cristo, nós ressurgimos das águas. Então agora nós somos um homem em corpo de carne, mas também somos um homem e uma mulher, também um corpo espiritual manifestado dentro das nossas almas. E aqui é o lugar aonde o homem espiritual, a mulher espiritual manifesta. Aqui é onde o triunfo da glória, a palavra da profecia de Deus é profetizada. Glória! Então diga agora com toda a força do teu ser. Aleluia! 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 Alegria! Cristo triunfa! Cristo reina! Cristo é Senhor de todas as coisas! Glória a Deus! E vendo tudo aquilo, ouvi como uma grande voz de multidão que dizia, aleluia, olha essa multidão. Santos e nós agradecemos agora, alegria, salvação, glória,
honra e poder pertence a Deus. Então dá glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória. Aleluia, Senhor. Salvação é proclamada. A nossa salvação é pregada. O reino do céu está entre nós. Os filhos de Deus, glória a Deus, são salvos. A salvação é manifestada sobre os filhos de Deus. Verdadeiro e justo é o Senhor. E vem a sua criação entregue à morte, pois nesta terra a pranto, a dor, a lágrima, a separação. Mas Cristo desfez, aleluia, a separação, dando-nos a vida eterna, aleluia, e em Cristo Jesus, bendito seja Deus. Ao entrar nas bodas do Cordeiro, lá não mais haverá separação, lá não mais haverá dor, lá não mais haverá pranto, lá não mais haverá pecado, pois o pecado foi desfeito em Cristo, e agora a vida eterna chegou a morte. Manifesta em ti que vida? A vida terrena, sim, Senhor. Mas outra vida é manifestada em nós? Sim, Senhor. Que vida manifesta dentro de ti? Senhor, a minha alma foi vivificada. Agora tem uma vida dentro de mim. Deixa essa vida manifestar. Glória, deixa a tua alma manifestar. Deixa a tua alma sentir Deus. Deixa a tua alma agora sentar nesse banquete. Carne, fica quietinha agora. Tua alma, alimenta-se da palavra de Deus. É posto o banquete espiritual, como é posto o pão do fundo. E o Senhor diz: prostrai-se ao banquete. Aleluia! Alimentai-vos almas, alimentai-vos povo espiritual, alimentai-vos cidadão do céu, recorrei com Deus, a grande serpente, Satanás, a cabeça foi esmagada. A grande prostituta foi vencida. O Cordeiro de Deus, que viesse tirar os nossos pecados, ele foi digno de abrir o livro da vida e encontrou o nosso nome. Glória a Deus! Teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor chama já. Glória a Deus. E ainda tem ouvido, mas já está aqui dentro. O Senhor te chama com voz de amor. Faça um concerto com Ele. Glória a Deus. Seja, aleluia, o velho homem crucificado na cruz de Cristo. Como uma nova mulher recém-nascida. Glória a Deus. E a partir de agora, nós não vamos buscar as coisas deste mundo nesse momento. Nós vamos buscar as coisas que estão em Cristo, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, igreja, clama, busca o que é do céu. Glória a Deus. O céu fala para nós. O céu é rico, Deus é rico, e Ele derrama a sua glória. O seu Glória a Deus. o povo de Deus canta e agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
veio as vestes de salvação. Glória a Deus. Então, por que ele está triste? A salvação não é manifestada. E por que está com veste de saco? Está agora para trocar a tristeza por alegria. Arranque essa veste de tristeza. Fica agora aqui. Aleluia. E veste as vestes celestiais. Tira a cinza da tua cabeça, coloque a coroa videira. Hoje o Senhor derrama joia sobre a tua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que tem no teu dedo? E fizesse esta aliança com quem? Com Cristo Cordeiro, o meu esposo, glória a Deus. Que roupa é essa branca de noiva? A noiva do Cordeiro. Filha noiva, abre agora, estende o pão de honra agora. Deixa o Senhor te deu, o Senhor te deu para nós. Ele está olhando. Glória a Deus. Está morrendo de graça. Imagina aquela rainha Esther se vestir das vestes reais. Eu digo para você, explicou a ela. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos explica, nos guia como andar. E ele nos veste e diz: entra. Se o rei te olhar e te desejar, e se ele estender o cetro para ti, Esther, o teu pedido será concedido. O Espírito Santo manifesta agora em nós e diz: tira as vestes do mundo e veste agora com a veste de rainha. Coloca a coroa na tua cabeça. Entra agora diante do Rei da Glória, aonde os 24 anciãos se prostram. Tira as suas coroas e diz: Santo, Santo, Santo meu Senhor, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Adorai os moradores da terra. Se prostra também, igreja. Mas entra agora nessa comunhão. Deixa Deus olhar para nós. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Deus está sobre a sua igreja na terra. Glória. Deixa Deus te contemplar. Deixa Deus te assistir. Bem-vindo agora. Glória a Deus. É a roupa de Saul. Glória a Deus. Vestimos de linho, com olhos de aromas, amoece a casa. Olha o perfume. Deixe na Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. é o nosso testemunho mais sutil. É o glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é dia de festa, hoje o Senhor triunfa, tudo estará sobre a sua terra, nós estaremos sobre o pecado. Glória a Deus. E foi ligado desistes, vai dar um tempinho aqui para nós assistir. Glória a Deus. Olha no espelho da palavra. Nós vamos se apresentar diante do Rei da Glória. Nós já estamos diante do Rei da Glória. Mas, aleluia, nós cremos numa virtude
que o Senhor estende o cetro mais uma vez para a sua igreja. Oh, minha rainha, fala o Senhor. Oh, igreja, oh, esposa, toque agora nesse cetro. E que dele saia virtude, saia poder, saia glória, em nome do Senhor Jesus. Toque agora no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, muito povo. Amém, muito povo. Senhor Jesus. Mas a multidão te toca. Alguém tocou em mim que saiu dele. Estende agora a tua mão. Glória a Deus. Na comunhão. Cristo seja Deus, estende, igreja. Vamos voltar agora no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Na comunhão. Aleluia. A nossa alma vai tocar no Senhor. Toca agora. Vai descer poder. Sai descer. Glória a Deus. Sai descer glória. E quando a voz que a multidão, olha aqui uma multidão, e de repente voz e trovão, alguém se assusta, se alguém estiver dando glória um pouco mais alto, é porque está feliz. Enquanto bateu voz da terra, muito até o salmista dizia, voz de Deus, e relâmpago, glória a Deus, anuncia o firmamento, mas naquele presente momento, e Apocalipse capítulo 5 diz, e aquela grande multidão cantava o hino que nunca foi cantado, eu estava diante do trono do Cordeiro, glória, e eles cantavam com voz de artista, irmão, cada um de nós tem cordas vocais, deixa o Senhor agora, porque a tua alma natural é o Espírito Santo do Senhor, pelo Espírito Santo toca agora, na minha, nas tuas cordas vocais, deixa o Senhor, glória a Deus, glória a Deus, Santo Senhor, eles tiraram as coroas, se encontraram diante de Deus e deram glória para nossa coroação, e a coroa do Senhor, e Deus do Rei dos Reis, Deus do Senhor, diante de ti, sua carne, a minha alma espiritual, a nossa família.
Santo Deus, irmãos. Vocês ouviram aí, queridos? Este culto, esta palavra de Crateus, né? O nosso irmão Leandro, ancião de Crateus. Como Deus tomou a igreja, irmão. Santo Deus. Olha, esse testemunho que teve aí do servo de Deus que viu também lá no meio dos músicos, irmãos. A necessidade do irmão praticamente Deus mostrou em espírito. É onde nós queremos chegar aqui, irmãos, para mostrar para a nossa querida irmandade que vale a pena servir a Deus na congregação que está no Brasil. Vale a pena, irmãos, estar na presença de Deus. Porque muitos falam aí, vou sair da congregação que está no Brasil. Olha, eu não faço mais parte. Olha, eu não vou mais lá porque eu não consigo sentir a presença de Deus. Porque aquele irmão falou tal coisa, eu não aceito. Olha, hoje é o último dia que eu estou indo na congregação. Só que eles esquecem que eles podem estar saindo também da presença de Deus. O fato não é sair da congregação. O fato é sair da presença de Deus, irmãos. Nós nunca devemos sair da presença de Deus. Congregação é um templo onde nós nos reunimos para adorar este mesmo Deus. Nós é que fazemos a igreja para adorar a um Deus todo-poderoso. Eu não vou mais lá adorar a Deus. Então, se não vai mais na igreja, se não vai mais adorar a Deus, vai adorar o quê? O mundo? O inimigo? Muitos dizem, estou saindo da congregação, eu não faço mais parte. Eu passei 35 anos. Beleza. Mas não falam. Eu estou na presença de Deus. Eu não saí da presença de Deus ainda. Eu sirvo a Deus. Eu converso com Deus. Deus alegra meu coração. Deus fala com a minha alma. Você não vê pessoas falando assim. Hoje em dia, eu estou saindo de tal igreja, estou indo para tal igreja. E esquece que o principal é não sair da presença deste Deus. Então ficamos por aqui. Deixa aí seus pedidos de orações. Irmãos, deixa aí a opinião de vocês. O que vocês acharam desse testemunho, dessa visão no culto? Tá bom? Ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida irmandade. Vamos comentar, irmãos. Vamos fazer querer um outro vídeo, né, irmãos? Comentar, né, irmãos? E o que você acha? Devemos sair da presença de Deus? Porque muitos dizem, sair da congregação, pronto, acabou. Mas tem que se preocupar de não sair da presença de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.